A pergunta agora é do Walter Aracaki. Bom, a dúvida é a seguinte: que critérios de pandemia têm que ser seguidos para quem quer entrar no Canadá? Eu entendo que essa pergunta é relacionada às restrições de viagem que estão sendo impostas pelo governo canadense aos estudantes que desejam se dirigir ao país. Não somente aos estudantes, mas todo e qualquer viajante. A partir do momento que alguém se dirige ao Canadá por via aérea ou via terrestre, tem uma série aí de regras que tem que seguir, e quem chega por via aérea tem a maior quantidade de regras a serem seguidas. Eu consigo dividir com vocês rapidamente uma lista pontual dizendo quais são as medidas, os cuidados, vamos dizer, as tarefas que quem se dirige ao Canadá no atual momento tem de cumprir. Claro que essas medidas, essas situações e condições de acesso ao país estão mudando constantemente. Não digo a toda semana, mas quase toda semana a gente tem alguma novidade. E a julgar pelo que estamos vendo a respeito da pandemia, a gente ainda vai ter de seguir essas regras por mais alguns meses, até que a vacinação em massa avance mais rapidamente no Canadá. A perspectiva do governo canadense é ter toda a população vacinada até setembro. O ritmo não está tão rápido quanto eles gostariam no começo, mas está avançando. E uma curiosidade em relação ao Canadá, que você fala, meu Deus, quanto preparo? Às vezes você fala, nossa, mas precisa de tudo isso? O Canadá é uma das nações que comprou 5 vezes mais doses de vacina do que é o necessário para ele vacinar toda a população dele. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas que egoísmo, comprou tudo para ele, né? Mas, na verdade, a perspectiva de uso dessas doses que o Canadá tem vai recebendo essas doses e o excedente será doado, destinado a países pobres que não têm condição de avançar rapidamente nos seus processos aí de vacinação. Então, de fato, até assusta, né? O Canadá tem 38 milhões de habitantes, comprou 5 vezes mais vacinas, né? 400 milhões de doses, né? Se for a vacina de 2 doses, arredondando, né, a conta, fala, é muita coisa, né? Mas, enfim, existe essa perspectiva do país, ao receber essas doses, doar o excedente para países que não conseguem encaminhar suas vacinações, países pobres que não têm tanta condição. Então, para quem se dirige ao Canadá, algumas das regras básicas que têm que ser atendidas para, de fato, conseguir acessar o país são: o viajante internacional, o estudante internacional, ele precisa ter um plano de quarentena. Esse plano de quarentena tem que prever quem vai buscá-lo no aeroporto e onde ele vai permanecer os primeiros dias de estadia no Canadá. Essa estadia ela tem que ser feita num local onde esse estudante e a sua família vão poder ficar pelo menos 14 dias, né? São 14 dias de quarentena obrigatória, dentro do endereço que ele sinalizar e recebendo alimentação e suporte indicado por ele num plano, né, nesse plano de quarentena dele, quem é que vai auxiliá-lo, levar comida, retirar o lixo, entregar remédios, suprimentos para toda a família. Essa é uma primeira questão. Uma outra questão que mais recentemente começou a vigorar no Canadá é que os viajantes precisam, antes até de embarcar, fazer não é check-in, é uma reserva, tem que fazer a reserva de 3 noites num hotel, de uma lista de hotéis indicado pelo governo canadense. Esses hotéis, eles estão recebendo os viajantes internacionais, e esses viajantes, ao chegarem, se submetem a uma coleta de teste de Covid nos aeroportos. Somente 4 aeroportos canadenses estão recebendo viajantes internacionais, e nesses 4 aeroportos tem equipe que faz a coleta de um exame para Covid
e o viajante tem que ficar hospedado durante 3 dias em algum desses hotéis designados pelo governo, aguardando o resultado desse teste coletado em solo canadense. Não bastasse isso, o Canadá solicita aos viajantes que já cheguem com um teste negativo para Covid, coletado em, no máximo, 72 horas antes da chegada ao Canadá. Então, dupla verificação. Antes de embarcar, tem que mostrar o teste para Covid negativo, e ele tem que ter aí sido colhido há pouquíssimo tempo para poder embarcar. Ao desembarcar no Canadá, além de provar que tem um plano para cumprir os 14 dias de quarentena obrigatória, precisa se submeter a um novo teste. E antes de ir para a localidade que vai fazer a quarentena, tem que ficar 3 noites no hotel designado pelo governo. E o custo desse hotel é do viajante. Essa situação está sendo muito discutida e criticada no próprio Canadá, porque essa obrigatoriedade de ficar 3 noites num hotel, aguardando o resultado de teste de Covid, recai também sobre os canadenses, não só sobre os estrangeiros. E os canadenses adoram viajar neste mês de março, porque é quando as temperaturas estão começando a esquentar, e eles têm férias escolares e gostam muito de viajar, principalmente para o exterior. E o governo baixou essa medida no final de fevereiro, agora, e nenhum canadense está muito animado a ir viajar, porque ao voltar tem que ficar pelo menos 3 noites num hotel, aguardando resultados de teste de Covid e pagando do próprio bolso essa estadia, que está estimada aí entre $1.500 e $2.000 por pessoa. Dá para entender, né, pessoal? Momentos extremos, medidas extremas. A gente entende que com o passar dos meses, esse tipo de medida altamente restritiva há de suavizar, mas por enquanto é o que temos. Por isso, esse é um momento ideal, importantíssimo, incrível para cada um de vocês se preparar para uma mudança no futuro. Porque, apesar de todo esse cenário difícil de pandemia que todos nós estamos enfrentando, existe uma perspectiva muito positiva em relação ao Canadá, em relação à retomada de chegada e permanência de imigrantes no país. Né? No ano de 2021, o governo pretende convidar mais de 400 mil imigrantes para se tornarem residentes permanentes canadenses, e isso deve ocorrer nos 2 próximos anos também, nessa casa dos 400 mil imigrantes, tanto em 2022 como em 2023. Bom, além disso, o Canadá pede para você instalar no seu celular um aplicativo que se chama ArriveCam, e você também tem que fornecer dados sobre você, sobre o seu voo, sobre a sua permanência, a sua estadia, o seu estado de saúde. Tem uma série de questões que dentro desse aplicativo você tem que comunicar ao governo, antes da chegada, durante a chegada, depois da chegada. Tem uma série de informações ali que você tem que estar sempre conectado e dizendo para o governo como você está se sentindo, quais são os seus sintomas. Você tem que contar a sua vida direitinho para permanecer lá e eles saberem se você não está sendo uma pessoa, né? Mais uma pessoa que está aí colaborando para o espalhamento dessa doença. Eles estão fazendo esse controle bem rígido. No mais, usar máscara o tempo inteiro, né? Embarque, desembarque, trânsito, tudo. E, por fim, durante esse período de quarentena após o hotel, que aí seriam 11 dias de quarentena obrigatória para todos os viajantes, cada pessoa também ainda tem que fazer mais uma coleta de um teste de Covid e comprovadamente demonstrar que não está portando o vírus aí para o espalhamento dessa doença. Bom, é isso.